Então, eu sempre, dentro dos projetos, eu pergunto qual o propósito dos nossos projetos. Nós temos 5 empresas aqui envolvidas. Qual o propósito do nosso projeto, pessoal? Não é o propósito só da sua empresa, qual o propósito do nosso projeto? E aí é onde eu entro com o seguinte: por que bons parceiros são importantes? Porque não adianta você trazer para dentro do projeto um parceiro que tem um propósito completamente diferente daquele projeto ou das outras empresas que estão envolvidas, né? Esse alinhamento de propósito é o que vai ser atrativo. E aí eu falo o seguinte: trago, né? Cada vez mais a nova geração, provavelmente já é a maioria dentro da sua empresa, Júlio, a nova geração, né? Que está vindo por aí. E essa geração, Júlio, ela é uma geração que exige o trabalho por propósito. Ela Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje aqui nós vamos bater um papo aqui de nível altíssimo com o Vitor Guimarães Verli. Vitor, seja bem-vindo ao podcast. Fala, Júlio, tudo bom, pessoal? Sou Vitor, prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Principalmente falando de um tema que eu gosto muito, né, que eu vivo no meu dia a dia, e poder estar compartilhando essa experiência com você vai ser muito gratificante aqui, Júlio. Show de bola, Vitor. Vitor, primeiro, a gente sempre gosta de todo podcast. Quem que é o Vitor? Como que o Vitor surgiu nessa área? Então, Júlio, eu sou um profissional, né, da área de gerenciamento de projetos, tá? Sempre atuei na mesma área desde o início, então comecei minha carreira nos anos 2000, e então estou com aproximadamente aí 25 anos de experiência. Já atuei como construtor, já atuei já estive nas empresas de gerenciamento, já estive como consultor e agora atualmente nos últimos anos represento os proprietários, né? Ou owner, como a gente gosta de colocar assim no mercado, tá? Minha experiência é vasta na área de projetos, já desde viabilidade até partidas, comissionamento, né? Trabalho muito com formação profissional, né? E nos últimos anos tenho tido um foco muito forte na parte de gestão colaborativa no ambiente de projetos. Show de bola. E uma dúvida, Vitor. A gente sempre. É mais uma curiosidade do Júlio, entrevistador, né? Assim, Ok. como que você foi picado por esse bichinho aí da tecnologia, cara? Então, né, a tecnologia, ela sempre está, né, eu sou um cara genuinamente da área de Project Controls, então, genuinamente dentro de projetos, é uma área que busca muito as inovações, principalmente digitalização e novas tecnologias para ajudar, principalmente, cara, na gestão de dados, né, transformando informações e agregando valor, né, independente de quem você representa no mundo de projetos. Então, por ser dessa área, é uma coisa que eu busquei muito, né, nesses últimos anos, durante a minha carreira. Show de bola. E aí, dentro disso, agora a gente entrando nos nossos assuntos com detalhe, acho que vai ter uma sopa de letrinhas que o pessoal vai ouvir aqui nesse podcast, que eu acho que a gente falou de owner ali, que já foi o primeiro, que é o proprietário, que a gente defende a visão do proprietário. Eu gravei um podcast com o pessoal eu esqueci da Sâmara da CCR, e gravei também com um pessoal brabo ali sobre VDC, e a gente falou muito do papel, da importância de vir top-down, essa questão das decisões de contratação, do uso das tecnologias emergentes, desde da fase de projeto até aquela fase final, que é o sonho, a gente fala aqui do 3D ao 7D, de manutenção e operação. Então, dentro desse universo, como que funciona a sua dinâmica hoje de trabalho, dia a dia? Fala um pouquinho para a gente. Então, né, hoje o foco principal, né, dos últimos anos tem sido em conduzir projetos dentro de uma gestão colaborativa. E por que isso, né? Porque a colaboração ela está intrínseca, principalmente em maximizar o poder da tecnologia dentro dos projetos. E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala também de novas metodologias, a gente fala de boas práticas, né? E dessa forma a gente consegue, colaborando entre empresas, consegue maximizar, até destravar valores, né, que a gente ainda está pouco atrás, né, por causa disso. Então, eu acredito que essa parte é um ponto fundamental. Acredito muito que a colaboração será responsável, já é e será responsável por elevar o nosso nível da construção, principalmente porque a parte de arquitetura e engenharia
ela vem nos últimos anos, de acordo com vários dados, né, da McKinsey, vários dados que a gente pode procurar na rede, o que a gente vem estagnado em termos de produtividade, né? Então, tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje, ela tem o objetivo, melhorar a produtividade do nosso setor através da união dessas coisas que nós estamos falando aqui. Tecnologia, com metodologias, com pessoas, melhoramento de cultura, para a gente destravar esse valor para o mercado, tá? Não, e é interessante você ter falado isso, a gente trabalha muito com implantação de BIM. E aí eu falo para as empresas, né, tanto construtora, incorporadora, fornecedora, a gente implanta BIM em todas as interfaces, arquitetura, engenharia, porque eu entendo que o BIM é para todos. E aí, um dos pilares do BIM que a gente defende assim com muita força é a questão de criar processos. Eu falo que assim, a SPBIM, quando faz esse tipo de serviço, eu prometo assim, eu falo, Vitor, eu prometo duas coisas para você, que eu vou te entregar processo e que eu vou te entregar tecnologia. Você tem que me dar as pessoas, porque assim, a gente tem que fazer o casamento, porque cultura você constrói, você não faz de um dia para a noite. Dado esse contexto, a pergunta que eu queria entender com você é, a gente vai se aprofundar em alguns assuntos, o primeiro deles, eu defendo o mesmo ideal que você, eu lembro que eu assisti a sua palestra, quem sabe eu conheci o Vitor numa palestra do BIM Fórum, e lá a gente falou-se muito sobre IPD, né? Integrated Project Delivery. E eu estudei muito sobre isso, até na meu TCC, na época que eu fiz sobre gestão de projetos, e aí abriu-se a mente, né? Porque é um modelo americano, tem diversos formatos de trabalho, que falam, pô, porque realmente a gente não traz os consultores, todas as partes interessadas, desde o início de um projeto, porque a gente tem um erro de processo fragmentado quando a gente fala de contratação, né? Então, assim, eu brinco que é uma passagem de cada um passa uma bomba um para o outro, né? A gente não dificilmente, claro, estou generalizando, não tem a cultura de construirmos juntos. Geralmente é cada um que é desse modo que a gente trabalha, de olha, eu fiz o meu trabalho, agora você faz o seu, você fez o seu errado, eu vou cobrar de ti. Então, a gente tem um processo que eu entendo ainda muito falho no Brasil. Então, como que você vê o IPD e qual o papel do IPD nesse processo? Vamos até para esclarecer, né, Júlio? O IPD tem para facilitar o entendimento pessoal, é um modelo, né, de gestão colaborativa dentro do ambiente de projetos, né, que ele tem algumas principais características, né? Então ele traz o envolvimento antecipado das pessoas, né, consequentemente das empresas. Ele busca ter a integração dessas empresas em um objetivo comum, né? E aí, o que seria isso para a gente exemplificar? Por exemplo, né? O BIM, né? Quando você está na cadeira, você pode pensar que o final do BIM é você emitir um modelo federado, né? Fazer aquela emissão para a sua empresa que está contratando você. Mas para o IPD, esse não é o fim, né? O fim é o ativo produzindo com gêmeo digital operando, né? Determinados níveis de empresa já estão até olhando mais vertentes aí, mais dimensões do BIM, né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante do IPD, porque ele busca pensar justamente na agregação de valor final, e não em agregação de valores pontuais intermediárias ao processo, tá? Ele busca comunicação, transparência, né? Então é um modelo baseado na relação de confiança, né? Para construir essas práticas colaborativas, tá? Por que isso? Por que isso tem muito a ver com o BIM, tá, Júlio? Porque o BIM, cara, por exemplo, isso é uma opinião minha, pessoalmente, o BIM ele é contemporâneo ao início da minha jornada na área de projetos, né? Então, o primeiro AutoCAD 3D foi disponibilizado lá no início dos anos 2000, né? Então, eu acompanho o BIM toda a minha carreira. Na minha percepção, por volta de 2010, o BIM já estava muito consolidado em termos de tecnologia disponível, tá? Então, em termos de plataforma, em termos de conexão, né? Então, se aperfeiçoou muito nos primeiros anos ali que ele foi lançado, né? E aí se pergunta, por que nós estamos em 2025 e a gente ainda está falando em barreiras do BIM, né? Na área de engenharia e arquitetura. Para mim, eu tenho uma convicção que é justamente isso. As empresas ainda não estão preparadas para trabalhar de forma colaborativa. Elas ainda olham de forma unilateral, com objetivos específicos
do seu próprio negócio, e não do negócio, do ecossistema de projetos completo que ela está inserida, né? Então, acho que isso aí é uma boa introdução aqui para a gente começar a conversar da gestão colaborativa. Não, e você sabe que quando eu fui estudar sobre IPD, né, que eu falava assim, é que às vezes pra gente é óbvio, né, Vitor? Você fala, poxa, trazer todo mundo a gente entende as burocracias que se tem com relação, primeiro, modelo de contratos, que eu acho que isso é um ponto muito importante, depende da tecnologia que você utiliza. A gente tem modelos muito engessados, isso ainda sem comparar o privado e o público, porque a gente entende que essas camadas de complexidade, é claro que quando você tem premissas, para quem está escutando aqui o podcast, e vai falar sobre como eu aplico o IPD, o que é o IPD. Geralmente a gente fala assim, olha, imagina que tudo é fragmentado, e aí você vai trazer todo mundo que faz parte desse processo, todos, sem exceção, desde a construtora, a incorporadora, o projetista, quem faz manutenção. Exato, você traz todo mundo e fala, beleza, vamos fazer as sprints e todos os backlogs de falar tudo que vai ter nesse projeto. O esforço ele é tremendo, só que a gente tem uma cultura de, muitas vezes, começar uma obra às vezes com poucos projetos, com falha de projetos, não tem aquela cultura de desenvolver tanto projeto, e aí quando você vai executar, basicamente isso é diferente, porque eu gravei um último podcast, Vitor, que foi bem interessante, que eu falei com o pessoal de construção off-site. E aí lá, a cabeça de construção off-site, que é uma cabeça focada em produção, a gente chega num LOD, num nível de desenvolvimento BIM, ou no nível de informação, e aí um dado bem interessante, que é 1/3 do desenvolvimento do projeto, um terço desde projeto até a execução final, a entrega final, 1/3 é projeto. 1/3 é dedicado ao projeto. E desse 1/3, 2/3 é dedicado à modelagem BIM com informação e compatibilização. E os outros, 3/3, ele é dedicado à documentação. Ou seja, lá eles trabalham de uma maneira isolada nas disciplinas deles, e muitas vezes a gente, quando traz a discussão de trabalhar com instaladoras, com muitos outros fornecedores, a gente percebe que tem, primeiro, 2 desafios. O primeiro deles, questão de workflow com relação à colaboração. A gente não está acostumado a trabalhar com colaboração. Eu digo assim, se você pegar o histórico de quando a gente trabalhava à mão, você tinha aquelas imagens icônicas do Oscar Niemeyer passando assim no lugar, milhares de pranchetas. A gente brincava, Vitor, que ali existia um CDE, um ambiente comum de dados. Porque pelo menos a pessoa andava, almoçava, conversava, se falava, vivenciava o projeto. Porque o grau de erro, quando era alto, cara, o retrabalho era gigantesco. Então, tinha-se uma preocupação maior com o desenho, com o nível de desenvolvimento desses desenhos. Quando a gente foi para o CAD, para uma prancheta digital, que eu falo, a gente digitalizou o formato de trabalho, mas não mudamos, mas eu acredito que a gente perdeu, né, se a gente estudar isso, perdemos a questão de comunicação, voltamos a ser um pouco mais individualista. E o BIM não tem jeito, eu falo, o BIM ele vai te obrigar ele vai escancarar todas as fragilidades que você tem no seu negócio. Então, por exemplo, ele vai falar que você não faz bons contratos, ele vai mostrar que você não tem ambiente de colaboração. Eu estou trazendo os desafios, né, que a gente tem que superar todos os dias. E eu falo também, pessoal, gente, ao mesmo tempo que não tem, você pode passar a ter, também não é um problema não ter aquilo. Mas eu brinco que no BIM tudo é no débito, no CAD é no crédito. Então, você tem que se aprofundar em, assim, cara, você vai ter que ter um processo de resiliência para você poder trazer isso para um processo que ele vai ter ganhos. Então, uma forma que a gente trabalhou com o IPD e a gente está conversando, primeiro, falando com o agente final e vindo de trás para frente, e a gente está começando a colher indicadores. E se a gente tivesse fracassado em tudo que a gente teve sucesso? Quando a gente começa a levantar tudo isso em dados, baseado em departamento de custos que tem de aditivo, e tudo isso, você se justifica por que é melhor fazer com calma, né? E não sair, não tem aquele preparar, mirar, fogo. Então, assim, não, a gente é fogo, fogo, fogo. Então, peraí, como que eu mudo a minha mentalidade? Como eu aplico essa mentalidade? Eu tenho que ter rituais e cultura diárias para eu poder mudar esse hábito de como as pessoas fazem projetos. Sim, concordo, o Júlio, plenamente.
Você falando aí, eu me relembrei de um caso para compartilhar com o pessoal aqui. Eu participei de um mega projeto em 2006, né? E eu me lembro mais ou menos que nesse escritório de desenvolvimento de engenharia, estava em engenharia da básica, né? Tinha por volta de mais de 800 pessoas envolvidas no desenvolvimento de engenharia. Essa mesma planta que contratou essa expansão, na década de 80, ela fez a implantação dela, tá? E tinha as mesmas 800 pessoas trabalhando. Então, mais de 20 anos depois, com o advento da tecnologia, já se trabalhava em modelagem, certo? Nós não conseguimos reduzir o número de pessoas, pelo menos naquele projeto, envolvidas. E as dificuldades pareciam ser maiores até que no projeto inicial, por causa de comunicação, por causa de ambiente comum, né? Principalmente as pessoas acham que a tecnologia vai fazer por si só a parte de comunicação, de integração, de sinergia, e aqui a gente vê o contrário, né? A gente vê uma perda desse processo que em projetos mais antigos você tinha, né? Então, eu acredito que realmente isso, né? Para ter uma conclusão aqui, que as pessoas e o jeito que elas se comportam dentro do ambiente, né? E aí devia ser não só comum de dados, mas comum de objetivos, de metas, né? De consciência entre empresas e pessoas também deveriam estar mais integrados. E eu acho que isso está travando a gente ainda de tirar todo o potencial, por exemplo, que o BIM possibilita para a gente na área de projetos. Você sabe, Vitor, que eu fiz uma reflexão esses dias. Tem uma ferramenta que eu uso chamada Google Trends. Não sei se você já teve a oportunidade de mexer nessa ferramenta. É uma ferramenta que você coloca tendências. E aí, quando a pessoa me pergunta, olha, qual ferramenta BIM eu devo usar, né? Porque eu falo, cara, é muito complicado eu determinar o que você tem que fazer da sua vida. Porque eu falo assim, olha, quanto você está disposto a gastar? O que você quer fazer? Quanto tempo você quer resolver? Eu faço um monte de perguntas. São, em média, 40 a 80 perguntas que eu faço para a escolha de um software, né? E até gravamos um episódio sobre isso, falando sobre como escolher um projeto, questão estratégica, tática, operacional, mercado, etc. E aí, você comentando isso, tem um ponto que eu acho que é bem importante. Por exemplo, eu mudei a cabeça do meu escritório quando a gente passou a trabalhar com duas metodologias. A primeira delas, Scrum. A gente começou a trabalhar com metodologia ágil, uma metodologia feita para TI, para software. A gente adaptou para projeto. Por quê? Por mais que você pegue um Gantt e você faz o MS Project, daquele projeto inteiro, de A a Z, cara, tem o fator externo. Entende? Assim, esse fator externo, ele conta dependendo do processo que você está envolvido, porque a gente sabe que depende do tipo de projeto, né, Vitor? Se você faz fabril, faz logístico, se você faz residencial, enfim. Mas, assim, eu levantei que, em média, 20 a 40% das decisões de mudanças que eu tenho de cronograma depende de intempéries externos. Aí tem diversos fatores desses intempéries. Pode ser cliente, pode ser produto, pode ser custo, pode ser logística, pode ser um monte de coisa. E eu falei, tá bom. Quando eu implantei o Scrum, a gente fizemos uma coluna, depois eu posso dar um print e passar aqui pro pessoal, no nosso podcast, mas assim, a gente criou algumas colunas, que isso foi uma metodologia que eu desenvolvi que funciona para mim. Faz o backlog, que a gente coloca todas as atividades. A gente primeiro faz duas reuniões, que assim, vai o dia inteiro. Tudo que a gente imagina que compõe um projeto. Depois, a gente pega isso e define pacotes de entrega, a gente vai para a coluna Marcos, que eu vou definir as entregas desses sprints, que são semanais, o que eu vou me comprometer, porque um projeto BIM, ele vai se desenvolvendo. Não dá para você ter um mar que, do nada, você vai desenvolver tudo aquilo, né? Ele tem um monte de predecessoras, por exemplo, eu tenho que falar com o pessoal de sondagem, eu tenho que falar com diversos, sempre foi assim, não deixa de ser um projeto. E aí, eu tenho uma próxima coluna que aí sim eu vou pegando as metas e vou colocando em fazendo. A gente usa o ClickUp aqui, tá, Vitor, para fazer essas integrações com o prazo, Gantt, tudo e horas. E tudo é metrificado em horas. E aí depois eu tenho a coluna pendências, porque às vezes eu estou desenvolvendo atividades que têm subtarefas, e nessas subtarefas eu tenho pendências. Por exemplo, eu tenho que falar com o Vitor sobre determinados assuntos que eu não consigo terminar a minha sprint total, mas restrições para você continuar o trabalho. Restrições, e eu tenho que entender o grau dessa restrição, porque às vezes ela para o projeto, né? Ela pausa o projeto. E aí a gente, depois que tem pendências, se pula essa etapa, não tem pendências, eu tenho o controle de review, que eu acho que é isso que falta nas empresas.
que aí eu tenho geralmente alguém com mais experiência identificando todos os projetos, fazendo um controle de qualidade e auditoria. Ele aprova, vai para. Aí a gente tem só 3 colunas que é final ali. Então, isso aqui é uma coluna padrão, 3 colunas finais, que é desenvolvido, aditivo e retrabalho. Essas 3 colunas funcionam assim: eu fiz um trabalho que eu metrifiquei, que eu planejei, é desenvolvido. 90% eu acredito que tem que estar na coluna desenvolvido, porque é o escopo alinhado com a expectativa do cliente. Sim. Então, desenvolvi, que é o done, é o check, tá? Sim. Só que a gente não chama de check porque eu entendo que check tem algumas naturezas. Aí, a gente tem uma segunda coluna, que é a coluna de retrabalho, que é quando nós mandamos algo, vai para o cliente, foi falha nossa, e aí eu tenho esse custo interno, esse custo é da empresa, então é retrabalho. E eu tenho que esse é perigoso porque a gente sabe que ele envolve erros operacionais. E aí eu tenho a terceira coluna que é aditivo, que é quando eu vou mapeando tudo, fiz as minhas spreadsheets nos backlogs, e aí o cliente não tinha posicionado alguns pontos em contrato, onde eu tenho que aditivar algumas coisas porque o contrato necessitava daquilo. O que a gente tem como modus operandi? Que eu não posso ter mais que 10 a 15% de retrabalho e aditivos em um contrato. Por quê? Me disse que teve falha na construção do escopo. Porque a gente tem um dos nossos valores como empresa, a gente coloca que um dos nossos valores é a parte de integridade. Então eu falo assim para o cliente, olha, eu quero fazer um contrato contigo que é o que eu quero combinado, não sai caro. Eu não quero ter nem mais e nem menos. Eu quero seguir exatamente o que a gente está combinando. E aí, quando a gente adaptou isso para o Scrum, que eu estou te dando um exemplo aqui, que a gente colocou tempo e pontuação para entender se a equipe está sendo produtiva, e se eu estou tendo o custo operacional que eu tinha pensado na hora de vender, eu como CEO, imaginando no modelo de negócio, para eu finalizar esse contexto para o pessoal, aí eu tive um segundo ponto que mudou a minha vida, que foi quando eu apliquei o ciclo PDCA, né, que é Plan, Do, Check, Review, que é fazer, revisar, não, fazer, agir, revisar e corrigir. Então, quando eu falo para o pessoal checar e corrigir, quando eu apliquei isso no conceito, eu caí muito a parte de retrabalho. Por quê? Porque muita gente faz o trabalho e não aprova com o cliente, não constrói com o cliente. Eu falo que construir com o cliente já é uma coisa muito diferencial para o negócio. Então, eu queria que você falasse, dado esse contexto de tudo que eu coloquei aqui, qual a sua opinião, como que você enxerga isso e qual que é o seu modelo de trabalho? Então, né, eu acho que o Scrum é altamente adaptativo, principalmente nas fases iniciais, né, de desenvolvimento de engenharia, né, do design do projeto, tá? Eu acredito também que uma coisa que eu falo muito é que nós somos valorizados pelo valor que a gente agrega, né, do resultado que nós oferecemos, né, Júlio? Então, as metodologias elas estão para nós nos auxiliarmos, né, para nos auxiliar nesse processo, né? Ela não é fim, ela é meio, né? Então, a pergunta que você já respondeu aí na sua fala é isso. Eu agrego valor para os meus clientes dessa forma. Então, cara, se você agrega valor, ela está adaptada para o seu sistema, tá? E aí que eu posso trazer aqui para vocês, né? Em projetos industriais, nós temos algumas metodologias que a gente vem trazendo e o BIM vem ajudando muito para consolidar essas metodologias, né? Por exemplo, nós temos o AWP, né? O Advanced Work Packaging, né? Que é uma metodologia que, resumindo para o pessoal essa sopa de letras aí, né? É uma metodologia que conecta construção, comissionamento, né? Entrega do projeto com as fases de compra, de aquisição e engenharia. E o modelo mental é esse mesmo. É um modelo mental de trás para frente, né? Então é um modelo puxado. Então você não é a engenharia ficar pronta, depois você compra e depois você constrói. Então a construção demanda pela necessidade de partida, pela necessidade de agregação de valor, né, para aquele cliente, e aí sim há uma adaptação de compras e de engenharia para você fazer as suas entregas, né? Aí entra sim as metodologias ágeis, né? Para você dar um ritmo maior nisso, né? Outro ponto também que eu acho muito importante para perguntar sobre metodologia é o seguinte: ela agrega para o executor final, por exemplo, né, numa construção. Quem é o executor final? São os encarregados e os seus liderados. Então, cara, eu estou fazendo aqui eu estou trazendo uma metodologia, ela vai facilitar a vida de quem constrói, ela vai facilitar a vida de quem está modelando, ela vai facilitar a vida de quem comissione parte daquela unidade.
E sim, cara, nós precisamos correr atrás e adaptar essas metodologias para funcionar mais. O que eu não gosto é ficar apaixonado por essas metodologias e esquecer, né, que nós somos resolvedores de problemas que agregam valor para o mercado. Então, acho que tem que ser nessa ordem, né? Eu, como um project control de natureza, cara, eu sou fã dessas metodologias, mas não posso achar que isso é o meu fim, né? Dentro do processo, né? E o BIM está aí para mostrar justamente isso, né? Que você pode alavancar essas metodologias, clarificar a comunicação para esse fim de linha, né? E o BIM também entra para mim também nesse processo, né? Cara, se você está fazendo um BIM e ele não é para partir uma planta, ele não é para operar melhor uma planta, ele simplesmente é para você ver um modelo, emitir desenhos mais fáceis, você está pelo caminho errado, tá? O que eu recomendo assim, ó, você está na empresa de engenharia fazendo modelagem, faça a seguinte pergunta: como eu melhoro a vida dos encarregados, dos operadores, dos mantenedores? Fazendo essa pergunta, tome a melhor decisão para você seguir dentro da sua modelagem e use melhor as metodologias para você conduzir melhor essas decisões. Você trouxe dois pontos chaves aí muito importantes aqui que eu anotei. Primeiro deles, questão de entender, a gente chama, quem trabalha com BIM, a gente já tem essas coisas meio catalogadas. Uhum. A gente pega ali nosso verbo e a gente utiliza para isso. Mas é assim, dentro deles é o uso do BIM, né? Então a gente fala assim, para que você quer esse modelo digital? Uhum. Eu quero construir, eu quero operar, eu quero fazer manutenção, eu quero, enfim, o que você quer? E aí, muitas vezes, o cliente ele começa a pedir um monte de coisa e ele nem... E eu sempre falo, Vitor, estratégia falha, não há metodologia que resolva. Se a estratégia está falha, não há execução que resolva. Às vezes você está com a melhor recomendação, com os melhores profissionais, mas se a estratégia está falha, tudo foi por água abaixo. Eu brinquei igual um time de futebol, cara. Não adianta você montar um time com uma estratégia e o outro time está vindo com uma outra estratégia, e a sua estratégia ela não atende um entrosamento de equipe para um objetivo de ganhar aquele campeonato. Uhum. Então eu vejo isso muito quando a gente fala de time, né? A gente está falando, você falou muito bem a palavra de colaboração, então eu falo assim, olha, cara, trabalhar não só em BIM, né? Trabalhar com construção é colaboração. Não tem como você trabalhar sozinho, você não trabalha de maneira isolada. Quem trabalha de maneira isolada, ela tem muito problema de compartilhar, vai ter aditivo, vai ter retrabalho, vai ter tudo isso aí que a gente falou. Segundo ponto que eu analiso, além dessa construção com o cliente entendendo o propósito do que ele quer para aquilo, eu vejo uma deficiência que é muito grave, que é a relação da formação que a gente tem para atuar, primeiro, com esses projetos e a tecnologia juntos. Então, eu acho que isso é um grande desafio, porque, por exemplo, quando a gente trabalha com consultoria para coordenação de projetos, muitas vezes a gente detecta que existe muita falha de formação para o próprio produto. A gente tem o nosso hashtag que é BIM aqui vira obra. Uhum. Então, a gente fala que assim, BIM aqui não vira documento. Então, eu gosto de falar isso. Gostei. Porque a gente trabalha direto com a obra. Isso mudou o jogo. Porque quando eu estive na obra, quando a gente trabalha, por exemplo, trazendo um formato aqui para quem ainda não consegue enxergar, eu tenho... Como que eu coloco minha equipe de canteiro na obra sem estar na obra? Que isso é um desafio. Por exemplo, a gente usa laser scanner, a gente tem um processo de... A gente faz muitas... Mas eu uso o laser scanner para fazer aferição e acompanhamento de obra. Coisas que a maioria não faz. Então, mas por quê? Porque, cara, você imagina, o cara contrata a instaladora, aí a engenharia contrata um cara para olhar a instaladora, aí eu tenho um cara dentro da engenharia para olhar esse cara da engenharia para olhar a instaladora. Então, assim, eu tenho muitas falhas de comunicação no processo que eu falei, não, então como que a gente integra isso? Simplesmente quando a gente começou a trabalhar com a parte de laser para acompanhamento de obra, você tem que ver como isso mudou da água para o vinho. A gente começou a gerar um monte de documentos, e aí eu vou trazer uma outra sopa de letrinhas, que é a parte do IFC, e não o IFC do BIM, que muita gente às vezes confunde, é o Issue for Construction, que é muitas vezes a gente entende que, poxa, começa a desencadear, conforme o trabalho ele vai amadurecendo, né, essas entregas tem que ser registrado. Então, por exemplo, a gente está em algumas obras agora, funciona assim, os projetistas entregaram o projeto, lá atrás. Aí a construtora vai para a BID e ela faz o orçamento daquela obra baseado naquele projeto. Aí descobre que tem muitas falhas do projeto, que eles têm que fazer reengenharia. Porque o pessoal fica reclamando de reengenharia, mas eu falo, reengenharia, ou como o pessoal gosta de chamar às vezes de engenharia de valor,
É porque as pessoas fizeram o projeto falha, eles têm que arrumar aquilo com base que constrói. Porque muitas vezes quem está fazendo o projeto Uhum. mal sai do escritório para ir para a obra, para ver o que está acontecendo. Sim. E aí, eles vão lá e tem que arrumar. Então, eu entendo o lado do arquiteto, eu entendo o lado da construtora. E aí, quando a gente começou a entender essa sopa de letrinhas, quando eu falei, cara, não adianta, enquanto a construtora e a incorporadora não vê valor no que o modelo digital entrega para ele, que ele antecipa tudo o que ele tem que fazer. E se ele também não tem um controle, a complica. Então, o que a gente separou? Não sei se você já trabalhou nesse formato, Vitor. Eu tenho um projeto do projetista, e aí eu tenho um projeto que a gente chama de Record Model, que é um projeto que a gente vai registrando ao longo. Não gosto de falar que ele é o as-built, mas a gente vai registrando ao longo as modificações necessárias que foram de obra ou erros de execução de obra, que eu tenho que fazer essa atualização do modelo e fazer uma previsibilidade de planejamento e também, por exemplo, eu faço um registro hoje e vou fazer uma compatibilização com o que vai acontecer no mês que vem. Uhum. Ou 6 weeks look ahead, eu olho para 6 semanas à frente. Sim. Só que às vezes o seu modelo, a galera está gastando energia com um modelo que ele tá deficitário. É um modelo antigo, ele parou no tempo. É como se fosse uma foto. Então eu falo assim pro cara, você está compatibilizando algo que nem está na obra. Olha o BO, olha a Sim. quantidade de horas que está sendo gasta Sim. por falha de comunicação, né? Então, aí a gente entendeu, tá, então eu tenho o modelo que é entregue pelo projetista, o modelo que é acompanhado em tempo real. E lá no final, quando a gente vai fazer o comissionamento, eu pego esses dois modelos e eu faço o quê? Comparativo. Peraí, o que tinha no projeto, o que teve depois de todas as mudanças, para eu identificar por que houve todas essas mudanças e quais são os custos que veio disso por uma falha. Não é do BIM, não é da tecnologia, é uma falha porque a gente é contratado para resolver o problema. Então, os projetistas teve falha por não ter, e aí quando você volta lá no fio da meada e faz aquele ciclo de o que, onde erramos, né? Olha lá no final do projeto, você vai detectar porque o cara às vezes estava com uma base errada, você vai detectar porque às vezes o cara não trabalhava no CDE, num ambiente comum de dados integrado, você vai detectar que tem mais falhas de colaboração Sim. do que de fato dele ser arquiteto e não saber fazer um projeto. Sim. Concordo. Então, vou tentar completar, tá, Júlio, o seu pensamento aqui com algumas coisas que eu capturei na hora que eu estava te escutando. Sobre a parte do Issue for Construction, né? Eu acredito muito o seguinte, né? Um projeto industrial, né? Tem o que eu chamo de transições críticas, né? Pensa o seguinte, né? Pensa uma curva, né, de transição que você começa lá, né? Engenharia de processo, você pega os critérios de projeto, né, para você poder determinar. Aí depois você vê a parte de equipamentos principais. Aí depois você pensa na parte de automação, instrumentação daquele projeto. Aí você vai desenvolver na parte de layout. Aí vem a parte de tubulação e aí estrutura metálica e por final civil, né? Nesse ponto e vem a primeira transição crítica, que por que você trabalhar dentro de metodologias mais modernas, tipo a AWP, que ajuda a ter o foco nos IFCs corretos, né? Em emissão para construção corretamente, porque aí está uma transição crítica. Por quê? A última disciplina que você modelou, que você confirmou na engenharia, vai ser a primeira que você vai levar para a obra para você implantar. Então você pegou a civil, que é a última a ser determinada e a primeira que vai chegar na obra com a terraplanagem, com fundações, né? Então ali você tem uma criticidade. Ao mesmo tempo, você também tem o envolvimento de um terceiro, que quando você compra equipamentos, né, de outras empresas, você vai ter que compatibilizar o documento do fornecedor, que é outro fator de complicação para a emissão dos IFCs, que são os primeiros a chegar na obra. Então você tem que ter muito foco nisso, e eu falo, é onde que a colaboração, onde que um projeto colaborativo, ele ganha, sai na frente de projetos mais tradicionais e rígidos. E aí, no comissionamento, como você disse, você vai ter a transição crítica número 2, que é quando você está entregando os equipamentos, entregando a instrumentação, entregando a parte mecânica, e você começa a olhar como sistema operacional, porque não opera disciplinarmente, opera por sistema, opera por conjunto, né? Então você tem outra transição crítica dentro dos projetos, né?
que você também precisa olhar. Então, eu acho que o grande desafio desse ponto é justamente isso, como que eu faço para transformar tudo isso que eu contei aqui numa medida única, numa conversa única, para fazer mais transparente essa comunicação, através de uma colaboração e de uma metodologia correta para fazer isso, né? Então, eu acredito que vai muito por essa linha, tá? Da gente tentar entender essas fases de projeto e entender que essa integração é que faz a diferença, né? Que metodologias por si só e nem processos, nem tecnologia vão fazer isso para o ser humano, né? Para as pessoas. E aí, você bem disse, eu acho que cabe uma questão do que essas coisas que a gente está falando. É claro que eu, quando fui estudar um pouquinho sobre a indústria 4.0 e projetos, Aham, se fala em 4.0, sim, BIM 4.0, todo mundo está falando sobre industrialização, até por questões culturais do que está acontecendo, difícil de ter mão de obra, etc. Tudo que está sendo discutido hoje aí no mercado, quem está ativo sabe disso. Quando a gente fala sobre, só para contextualizar para quem está ouvindo e às vezes não está compreendendo 100%, quando a gente fala de aham, AWP, pessoal, a gente quebrar em pacotes de entrega, uhum, é porque um projeto, até para recebimento, é bem importante dizer, né, Vitor? Às vezes, para recebimento, por exemplo, aham, eu tinha cunhado um termo, um tempo atrás, de assim, pô, como que eu faço medição de BIM? Porque às vezes você está no projeto, você tem as etapas de um projeto, a estudo preliminar de projeto, projeto básico, sim, executivo aham, e tal. E aí, quando a gente vai para o BIM, isso é um pouco complicado, porque os pesos, quando a gente pega aquela curva McLaren, eu aham, vivo aquilo todo dia, cara. Então, se a pessoa falar para mim que aquilo não é uma verdade, eu falo, cara, você não está trabalhando em BIM, então você deve estar trabalhando num CAD BIM, em algum outro formato, mas não é BIM. E realmente aquilo, o esforço é muito maior. Eu gosto de pegar aquela curva e aplicar o IPD junto. Porque aí você olha para aham, aquilo, você entende que realmente você tem um esforço muito maior. O que que eu entendi? Às vezes não muda a produtividade com relação à entrega final do lançamento da obra, mas eu mudo como eu faço a obra, porque eu acho que isso faz muita diferença na qualidade do que é entregue, e porque isso atende orçamento, atende planejamento, e aí você começa a entender que tudo ramifica. Né? Então, sim, por exemplo, o orçamentista, ele pegava lá o projeto, quem está ouvindo aqui, o orçamentista faz isso. Pega o estudo preliminar, ele tem que fazer um orçamento de uma obra sem todas as informações daquela obra. Aí ele dá um chute. Né? É claro que uhum, se ele tiver um background e um histórico, ele pode usar isso como base. Mas assim, dando um avanço para isso, o que eu comecei a tentar fazer com as construtoras? É assim, cara, você tem que fazer o orçamento à medida que o projeto avança. Então, você tem uma AWP, por exemplo, pega pacotes de entrega, cara, por que você não orça cada pacote e aí você vai sim, comprando com cada pacote? Que essa mentalidade. E aí, quando a gente pega a mentalidade tradicional, o cara quer pegar do estudo preliminar e o executivo para orçar, ainda assim vai aham. ter muita falha no orçamento. Você vai aumentando a maturidade dos pacotes e o pacote, lembra o seguinte, né, que o pacote ele foi criado já com a agregação de valor da partida do projeto. Então, é como se você tivesse explicado o seguinte, pessoal, o que a gente está modelando agora para liberar, para quantificar, para custear, para comprar, é o que vai agregar mais valor para o cliente, mais cedo possível. Então, isso faz parte da estratégia do negócio. Então, é aquilo que eu falei no início, é você trazer a consciência do negócio, né, do ecossistema todo para quem está trabalhando no modelo no dia a dia, né? Eu acho Sim. que essa conscientização é muito importante. E a metodologia, igual você falou, a WP, ela traz essa consciência para dentro da engenharia. Não, e sabe um ponto até interessante, Vitor? E aí é uma coisa que eu falo que o BIM descancara, né? Que ele é no débito, porque você paga todos os Aham, prejuízos também ali na hora, ele descancara. E às vezes a gente está com processos muito, a obra vai tacando ali pau ali na obra, e o cara não tem tempo, às vezes, para absorver o projeto, ele aham, toma decisões muito equivocadas na obra, sem ver o todo, né? Então, e aí depois o cara volta pro coitado do BIM e fala: "Ah, agora vocês têm que absorver isso aí, vocês têm que incorporar isso daí, fazer uma atualização do seu modelo". Fala, cara, mas por que você decidiu lá sem você estar olhando aqui todo o modelo? Não, porque tem que entregar, tá bom. Aí é onde eu falo que a cultura, ela come a estratégia mesmo no café da manhã, uhum, porque ela uhum, atropela tudo que você tinha planejado, tudo que você tinha organizado. Eu começo a identificar isso porque eu coleto indicador de tudo. Eu sim, coleto horas que é gasto disso, e aí, quando a gente vai conversar com um cliente, fala, cara, olha, a gente não fala não, a gente te ajuda, mas convenhamos, ó, não tá certo. Quando eu comecei a fazer uma coisa simples, que é criar um formulário e começar a requisitar
do cliente. Às vezes ele manda um WhatsApp, ele liga, vão gerando demandas que estão fugindo do combinado do que estava no nosso pacote de entrega. O que eu faço? Tá bom, eu te atendo, ô Vitor, tem alguém dedicado para te atender, a gente vai atender. Só que eu falei, galera, vamos fazer isso igual o TI faz? Cada coisa é um chamado. Faz, mas registra. Cara, se você pegar a quantidade de coisas que estão fora do combinado, que as pessoas têm que atender por falta de maturidade do projeto como um todo, você vai ver que, em média, pode chegar de 20% a 40%. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o cliente, até na hora de... Eu falo da responsabilidade, Vitor, na hora de fechar um trabalho. Porque, às vezes, as pessoas não têm a responsabilidade, quando eu digo assim, ela quer fechar, vender, 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 ela vai indo, às vezes ela vai tomar até prejuízo e nem está percebendo, porque ela não consegue ter dimensão do todo. É claro que eu estou falando isso como dono de negócio. Eu tento me antecipar a tudo que é possível, ter uma bola de cristal para tentar pensar em tudo as possibilidades que podem acontecer. É até uma coisa interessante, porque nos nossos contratos eu comecei a fazer assim, Vitor, você me pede, Júlio, quero que você modele a arquitetura, tá bom. Se você vai receber o orçamento e o custo da modelagem de arquitetura. Só que você vai ver que eu mando uns 30 itens do que não está incluso. Eu mando mais do que não está incluso do que está incluso. Por quê? Porque comecei a entender que na cabeça da pessoa pode ser subjetivo, e às vezes mal interpretado ou utilizado, para ela querer começar a pedir demandas que não faz parte daquilo. E aí eu falei, cara, isso você vê a importância, e eu falo isso para os advogados, é assim, que falta de pessoas especializadas em construção civil. Porque isso gera falhas de contratos e aí não blinda o negócio. Na verdade, se todos quisessem agir, nós que somos arquitetos e engenheiros, a gente não tem a cultura igual do médico, que você vai na consulta, você paga a consulta, no máximo você tem um retorno de cortesia. Então, eu falo assim, a gente infelizmente vive uma cadeia produtiva de geração de demandas. E o problema é que a gente ainda não consegue colocar 100% a geração dessas demandas de forma mapeada, como a AWS. Por mais que você faça a AWS, você faz tudo bonitinho. Você chega no canteiro, você entende Eu vou te falar que uma grande vitória que a gente teve quando a gente fala de BIM virar obra é quando a gente vê as telas pretas do CAD saindo da obra, eu vejo telas brancas, por exemplo, de Revit. Estou dando um exemplo, tá? Porque isso para a gente já sobe o nível assim num grau, porque as pessoas começam a olhar tudo no modelo 3D, com informação, e ele para de ficar olhando planos, ele para de ficar olhando desenhos, né? E aquilo ali. E aí você chega em quem está construindo. É o que eu sempre digo, né? Você chega em quem está construindo, entendeu, Júlio? Pegando um pouco aí o gancho do que você falou, né? Eu como AL, né, eu vejo que tem muita empresa já que evoluiu muito, né? Mas as especificações dos pedidos de um projeto em BIM, ela tem melhorado muito, mas ainda temos muito a seguir, né? A progredir dentro disso, né? Então você falou que você registra aí vários itens fora de escopo, né? Até mais do que está dentro do escopo. Isso é que quem contrata tem que ter um bom plano, né? De execução BIM, né? Então, o pré-BEP, né, que a gente nomeia, tem que estar muito bem definido para você ser claro no que está pedindo, para quando a empresa projetista, né, de engenharia for fazer a sua proposta, ela fazer realmente um plano de execução em BIM consolidado, com todos os requisitos, né, níveis de detalhamento, né, níveis de informação, né, para esse BIM. Então, eu acredito muito que é o seguinte, o entendimento de todas as partes é que vai fazer a diferença. Não adianta só você, como especialista, entendeu, Júlio, de uma empresa, tá sozinho. Eu, como owner que te contrato, o construtor que recebe. Então, o entendimento tem que ser de maneira mais amplificada para a gente progredir nessa parte, né? E falando um pouquinho, né, sobre dentro desse gancho também, sobre boas práticas, né, que o IPD traz, é justamente que o primeiro item, talvez um dos mais importantes, é que é o envolvimento cedo, né? O que acontece? Imagina uma curva S deslocada para um momento anterior dessa, né? Então você tem duas curvas meio que paralelas, né? Então o IPD é mais ou menos isso, ele trabalha para fazer uma puxada. Então, em vez de você envolver o construtor
Só quando você já tem um projeto básico ou detalhado, consolidado, você puxa para ele para um envolvimento já na fase de conceito, no qual ele vai poder interferir, dando boas dicas ou bons insights sobre construtibilidade, né? Sobre movimentação, sobre logística, sobre processos de construção e montagem, sobre modularização, né? Então você tem essa característica. Aí você tem outra característica, em vez de envolver a empresa de engenharia somente no projeto conceitual, você pode colocar ela na definição do negócio, né? Você pode estar com ela ali no dia a dia, bem como você traz a operação e manutenção também para essa fase. Então, mostrando para o pessoal aí que está tentando mentalizar o que a gente está conversando, é justamente isso, né? Imagina o seguinte, vamos chamar todo mundo para entrar na festa mais cedo? Aí todo mundo cria suas expectativas, coloca os seus problemas, então não vai ter ali o cara que não come uma comida, que não bebe aquela bebida, vai estar todo mundo ali integrado. Isso evita problemas futuros, né? Então o IPD entra na nossa vida, né, justamente para isso, para antecipar essas entradas dentro do projeto. E um dos grandes bloqueios que existe ainda no mercado, que eu defendi lá no BIM Fórum, que é justamente isso. Ah, Vitor, mas eu não consigo fazer isso dentro da empresa, porque a minha empresa tem regras, e ninguém está falando aqui para burlar regras, passar por cima dos procedimentos, dentro dos SLAs, ninguém está falando isso. Existem meios de antecipação, talvez não tão cedos. Não consegui trazer o construtor para a final do conceitual, mas, bicho, como que a gente faz para compartilhar tudo que foi criado antes da contratação? A gente pode pensar modelos híbridos, né, para a gente fazer essa transição de forma melhor. É isso que eu fomento muito para a galera que está, né, tá nos ouvindo aí a pensar. Temos como fazer um modelo customizado para cada uma das empresas, para cada uma das áreas de mercado. Não, e aí eu vou te falar um ponto que você trouxe e veio assim na minha cabeça agora, né? O papel dos stakeholders, das partes interessadas, e o papel que aí eu defendo sempre vou defender da liderança. Porque quando eu falo sobre liderar é ser presente. E a gente ser presente não é parcialmente, seja digital, presencial, né, presencial fisicamente falando, ser presente é estar do começo ao fim naquele projeto. Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo mais de um projeto, que esse é um tópico que eu discuti também com outro escritório, que é assim, eles falavam, pô, mas eu estou trabalhando em BIM, Júlio, eu não consigo trabalhar em 5, 6 projetos como eu fazia em CAD. Aí eu falo pro cara, mas você não trabalhava em 5, 6 projetos no CAD? Você fazia um corte de um desenho em um projeto, uma planta em um outro projeto, você trabalhava de maneira fragmentada nesses outros projetos. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e a outra. Entre você fazer 100% 5 trabalhos e 100% um trabalho. Então, onde eu quero chegar? Quando eu mudo essa cabeça do projetista, por exemplo, a gente planta BIM também lá no fornecedor, Vitor. O cara de caixilha não entrega em BIM, indica SPB, a gente implanta BIM lá. O cara de máquinas fabrica, não, indica a gente vai ensinar ele. Porque enquanto o ecossistema não tiver, assim, por isso que eu falei daquela ferramenta do Google Trends, porque eu comparo, se você jogar AutoCAD, colocar Revit, as principais ferramentas, desde 2004 até a data de hoje, você vê assim, o AutoCAD caindo. E você vê as soluções BIM aumentando, diversas soluções vão aumentando. Isso para mim é um comportamento que é natural, que a gente vai chegar um dia num ponto de equilíbrio, que a gente já não vai ter tanto esforço de falar das ferramentas. E aí eu acho que a gente vai discutir mais processos, entendeu? Porque eu acho que tem a dificuldade, a gente fala de formação, de que as pessoas ainda não dominam as ferramentas, e ainda mais o processo de projeto. Eu acho que a gente vai vencer primeiro uma barreira, que é o domínio das ferramentas, e aí a gente vai estar pronto para discutir mais sobre colaboração e trabalho integrado. Porque quando a gente trabalha com colaboração, eu percebi, por que eu trouxe o ênfase da liderança, o Vitor? A SPBIM trabalha a liderança de BIM na obra. Então, quando a gente trabalha com liderança de BIM na obra, eu tenho uma equipe com um esforço grande, mandando e-mail, cobrando as pessoas, acompanhando no CDE, fazendo auditoria sempre de todos os modelos, semanalmente, etc. O esforço é grande. Mas esse esforço grande, ele existe porque o processo colaborativo não existe. Então, a gente tem que fazer o papel dessa parte que ainda não existe, que eu acho, sendo bem sincero aqui para quem está vendo esse podcast, eu ainda trabalho com 1% do mercado que tem total consciência e valor, entende tudo isso. Eu não trabalho com parte do mercado.
é muito baixa. Eu não trabalho com um mercado que é tradicional, que eu não trabalho, eu trabalho com clientes específicos que sabem o valor disso. É o nicho do nicho do nicho. Então, esse cliente eu deixo, na hora de um modelo de contrato que eu vou fazer a proposta, claro, as minhas intenções de trabalho, só que eu preciso eu e ele assinar juntos aqui, ele fala, olha, eu preciso de liderança, eu preciso ter autonomia, e eu preciso que você esteja comigo nessas reuniões ou a sua equipe, porque eu entendo que a gente só consegue liderar ensinando e trabalhando e pesquisando e vivenciando o projeto. E aí eu volto para aquele ponto que eu te falei. A gente não consegue trabalhar em multiprojetos, ainda mais você não tem, sem ter domínio 100% da ferramenta e do processo. Olha a dificuldade. Só que eu digo para os meus clientes que ele tem uma qualidade de entrega que ele não tinha. Uhum. Então, se ele começar a metrificar todos os KPIs de resultados que ele está coletando e comparar com todos os outros, o BIM é, de maneira avassaladora, muito superior às outras Uhum. metodologias, porque eu falo, aí ele fala, mas é por causa do Revit? Eu falo, não, cara, o Revit é a ponta do iceberg, essas ferramentas. Eu falo, isso Uhum. daí é um meio, que é uma das soluções, é um meio. Uhum. Porque, por exemplo, quando eu estou trabalhando, Vitor, aqui, a gente cria uma IA para acompanhar, é uma secretária virtual que ela vai do começo ao fim de todo o projeto. Então, ela Uhum. tem o histórico, porque nesse caminho sai funcionário, troca Sim. pessoa, tá? E aí o histórico, porque tudo que a gente fala, o coração disso é a comunicação e gestão. E comunicação e gestão é liderança, na minha opinião, tá? Então, assim, quando eu vejo que tem falha, né, quando alguém fala, mas fulano não sabe fazer, eu falo, cara, se ele não sabe, você não pode ensinar. Se ele não sabe, você não pode orientar. Se ele não sabe, você não pode equilibrar. Então, assim, eu vejo muito aí eu vi porque você é um cara que trabalha muito com essa parte de Lean Construction e performance humana e organizacional, e eu acho importante a gente falar disso, de liderança, porque sem liderança a gente não consegue formar os próximos, essa mão de obra que vai trabalhar com a ferramenta e o processo. É. Eu vou pegar o seu gancho aqui para falar para o pessoal como é que essa parte de liderança e transformação cultural, né, ela ascendeu, né, dentro desses últimos anos, né? Foi justamente muito ligado ao que você falou, né? Quando você chega no ambiente de projetos, você se depara com a realidade. E a realidade ainda, para a grande maioria, ele é um ambiente conflituoso, né? Ele é um ambiente que as empresas e as pessoas olham muito para os seus objetivos internos, né? E isso gera uma baixa, vamos chamar, sinergia e, consequentemente, insatisfação de todas as partes. Eu até brinco. Se você quer um ambiente onde ninguém está satisfeito com o outro, o ambiente de projetos é um bom lugar para você visitar, tá? Porém, eu sou um cara positivo. Eu acredito que a mudança ela vai ocorrer, tá? Ela já está ocorrendo. Então não é à toa que a gente está aqui hoje, né, conversando sobre esse tema. Mas por que é muito difícil, né, Júlio? É porque isso passou com a gente, né? Quando a gente estava buscando saber sobre o IPD, sobre gestão colaborativa, o que a gente se deparou, né, cara? Que ao longo da nossa vida profissional, a gente veio aprendendo, a parte cultural é assim, né? Você tem valores, comportamentos, pensamentos, né, que são aprendidos ao longo da sua vida profissional. E tem muita coisa que você aprende principalmente no início. Então, conforme eu ia lendo, aprendendo, aplicando na vida real, eu comecei a ver o seguinte, cara, o que é mais difícil é você se abdicar realmente, né? Você falar o seguinte, poxa, preciso dar abertura para entender realmente como a colaboração pode nos ajudar. Porque você vem aprendendo e sendo valorizado por ser mais aguerrido, por defender os interesses únicos da sua empresa, né? E quando você chega aqui e escuta o seguinte, cara, o interesse é geral. Se não houver um ganha-ganha de todos, não tem um ambiente virtuoso que vai fazer o mercado todo melhorar. Você fica, cara, será que isso é verdade? Será que não é? Você fica se questionando, né? Então, eu acho que o principal é quebrar esse paradigma, né? E é o mais difícil. Você falou um negócio no início do podcast que era importante, porque assim, as pessoas ficam preocupadas com o contrato escrito, né? Cara, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que escrever. Cara, eu tenho uma reflexão que eu provoco o seguinte: eu não encontrei em 25 anos nenhum contrato que tenha alguma cláusula de anticolaboração. Nenhum. Nenhum. É?
que eu cheguei lá e li e falei assim, ó, está proibido colaborar aqui. Não tem nenhum, né? Então, cara, o que eu cheguei à conclusão? Que aquilo dali é cultural do mercado, das pessoas. Então, a solução também não vai estar no escrito. Então, não adianta você chegar lá no contrato e falar assim, todo mundo a partir de agora vai colaborar. Também não vai acontecer, porque são as pessoas que precisam ser transformadas, né? E aí vem o papel da liderança, né? E aí então, é um pensamento diferente, né? Em vez de você ser uma liderança que as pessoas trabalhem para te mostrar resultado, você ser um líder servidor, igual você disse, né? O que é um líder servidor, pessoal? Exemplificando. É um líder que está preocupado, está desenvolvendo engenharia, mas está preocupado com quem vai construir, servindo a construção, né? É um líder que está preocupado se o operador vai operar de maneira confortável, de maneira mais produtiva. Não é servidor de ficar servindo, não, é servidor de estar preocupado com o propósito final daquele projeto, né? Então eu vejo muito isso. E também tem outra coisa também que eu acho que é um caminho que a gente tem que seguir, Júlio, é o seguinte, a gente que trabalha na área de projetos, o projeto é eu costumo dizer que é uma concorrência desleal. Quando você abre um projeto, aquilo dali tem a capacidade de consumir 110% do seu tempo. Se você abrir mão de não colocar dentro de uma pauta paralela ao seu projeto a pauta de capacitação, a pauta de desenvolvimento profissional, a pauta de aprendizado, a pauta de desenvolvimento de pessoas, você não anda, porque o projeto vai consumir o seu tempo, você vai abrir outro projeto e não vai ter tempo de preparar as pessoas e desenvolvê-las. Então, uma coisa que eu falo para quem não está nos ouvindo e assistindo, né? Pessoal, todo projeto precisa de uma pauta paralela a ele, que é para trabalhar no desenvolvimento e capacitação, porque senão você não consegue a sua evolução, né? Então, independente de qual projeto eu esteja falando, você precisa separar tempo para trabalhar a sua equipe. Você, como líder, precisa investir na sua equipe para que o outro projeto seja melhor, para que o outro seja melhor, e daqui a pouco o ecossistema de projetos vai melhorando se cada um fazer a sua parte. Eu trouxe alguns pontos de reflexões e algumas anotações, mas antes da gente seguir, pessoal que está no podcast, não esquece das 5 estrelas no Spotify, compartilha com o colega de profissão, vai ajudar ele a chegar no próximo nível. Segundo ponto, vamos lá. Alguns mindsets, algumas anotações que eu tomei enquanto você falava. Diferenças de liderança. Ser um líder autoritário é diferente de você buscar ser um líder por ensinamento, por exemplo, né? Você ser um líder de exemplo, sempre falo isso. Então, o líder, ele cobra, ele monitora, ele orienta, ele treina, ele sabe as dores dos seus encarregados, e eu falo assim, isso é liderança, isso é uma liderança, o líder tá junto, não é aquele líder omisso, aquele líder... E aí eu falo sobre o papel de uma empresa e os seus valores, né? Que eu chamo de inegociáveis, né? Por quê? Vou dar até um exemplo da SPBIM, que eu acho que é interessante aqui para quem está ouvindo o podcast como inspiração. Quando a gente foi definir os nossos valores de empresa, sabe o que eu tinha feito? A gente como toda empresa, eu não nasci eu nasci com uma visão, com um planejamento do que eu imaginava e fomos fazendo, como toda empresa. Depois eu fui estudar sobre fazer MBA em gestão de empresas e tudo mais, aí eu fui entender. Cara, e para mim o valor é o coração de uma empresa. Os valores da empresa, a gente hoje chama de os inegociáveis. E assim, por quê? Porque ele tange tudo que fazemos como ser humano. E aí, sabe como que a gente definiu os valores, Vitor? Uma curiosidade? Foi assim, eu cheguei com o Vitor e falei, Vitor, quais são os seus valores? Pum, 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 pum. Aí eu cheguei e falei, Bruno, quais são os seus valores? Jonas, quais são os seus valores? Quando eu dei um overlay dos valores, eu falei, isso é a minha empresa. Sim. Hoje, isso é a minha empresa. Aí eu entendi, tá? Então, se eu tenho lá, somos o time, entrega autodesenvolvimento, comprometimento, os valores que tangem a empresa, eu falo, a gente tem então que praticá-los e vivenciá-los. Então, a gente dá, o que eu estou falando de liderança, então a gente dá treinamento para a liderança sobre como aplicar os valores e como não ir contra eles, porque ir contra eles é ir contra o negócio. Isso é um ponto bem importante. E aí, contra até o que nós somos, né, muitas vezes, do que está ali. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu acho que tem falhas de modelo de contratação, Vitor, que eu anotei.
Porque a SPB a gente pensa muito gestão na empresa, tanto na parte tecnológica, mas eu entendo que gestão lembra das pessoas? Eu ajudo ele a trazer as Uhum. pessoas com endomarketing, tudo para que ele tenha isso, com o advento da tecnologia, ele chegue em alta performance. E aí a gente tem um produto que a gente chama de RCF, que é Registro-Chave de Função. Porque muitas vezes, quando você vai fazer um feedback, a gente faz um feedback aqui, e a gente criou um Sim. produto chamado Plano de Crescimento Individual, ou PDI, algo do tipo, Uhum. que quando eu chego para o Vitor, eu falo, Vitor, me fala um pouquinho sobre o que você faz, as atividades. Aí eu pergunto para ver se ele tem o alinhamento de feedback, ele está alinhado com as expectativas que a empresa busca, o resultado que a empresa busca. E Uhum. o registro-chave de função, eu gosto de fazer uma pergunta para quem está ouvindo isso, para quem é líder. Eu gosto de fazer essa pergunta. Olha, Vitor, quando você entrou na minha empresa, a empresa está entregando o que foi combinado com você? E você está entregando o que foi combinado com a empresa? Eu não gosto de perguntar sobre felicidade, esses outros tipos de coisa, porque eu acho que isso envolve intempéries externos, que eu não tenho como ajudar a pessoa. E aí, quando a gente faz o treinamento de liderança sobre esse alinhamento, e eu falo do papel da liderança como Aham. formador, porque a SPBIM, não sei se você conhece, Vitor, mas a gente é um escritório de arquitetura e engenharia, que é Aham. uma escola integrada junto com a arquitetura e engenharia. Então, isso faz muita diferença, porque a gente forma as pessoas, tanto interno quanto os fornecedores a gente está formando. E aí, eu falei assim para as pessoas na liderança, cara, você tem que entender, hoje com o chat GPT a minha vida mudou assim muito, Aham. porque a gente tem ferramentas, a gente utiliza duas ferramentas, a gente usa o DISC e usa o Enneagrama. Então, são duas Aham. ferramentas que eu utilizo para entender se eu não estou com as pessoas erradas no lugar onde elas deveriam estar, Uhum. entendeu? Senão isso ia ser um problema. Então a gente faz o treinamento para eles entenderem como liderar as pessoas. E por último, aí a gente tem mais dois últimos pontos que eu queria trazer, que é a questão de radar. A gente faz as reuniões de radares para entender se Uhum. os nossos pacotes de entrega, tudo que está sendo feito e projetado com o alinhamento do Aham. cliente, está sendo entregue, gerando evidências semanalmente para esses clientes. Então, Aham. você vê o nível que você tem que ter de Sim. complexidade, Uhum. porque eu lido com um nível de informação muito alto, e eu preciso garantir para o cliente que o que ele contratou está sendo entregue. E aí eu descobri onde estava o ouro, que eu vou compartilhar com quem está aqui no podcast. A gente desenvolveu um conceito chamado learning. O que é esse conceito do learning, Vitor? É assim: toda vez que eu faço algo novo em um projeto, ele tem que ser gravado e compartilhado na nossa cadeia. E aí, por exemplo, eu aprendi um novo processo, é entrar lá, e aprendi o que não fazer, é entrar lá. Isso, para qualquer um que entre depois eu vou fazer o treinamento, a liderança oriente a pessoa. Vitor, você precisa aprender isso aqui na auditoria, vê o treinamento 5, 8 e 12 lá. Isso eu consigo escalar o conhecimento. Então, quando você volta naquele assunto que você falou sobre aquela empresa, que ela cresceu, e aí ela mantém o número de colaboradores, etc, etc, foi quando eu falo, tá, Uhum. mas você cresceu de maneira saudável, de maneira produtiva, ou você só cresceu em números? Porque tem uma diferença aí, Sim. né? Sim. Tem uma diferença. E aí é onde a gente, hoje eu tô falando nesse recorte de 2025, a gente investiga muito esses dados, porque eu Uhum. falo, a gente tem que crescer de maneira saudável, tanto para o negócio quanto para o colaborador também, como objetivo profissional, ele sentir que ele está crescendo e ele sentir que aquele projeto, quando eu pergunto à pessoa, para que serve essa obra? E as pessoas às vezes não entendem o propósito da função deles dentro Uhum. de uma obra. Então, eu acho que o papel de liderança assim, é o coração, quando eu digo, de uma coordenação, de uma liderança, de um Sim. projeto. Se você não tem bons líderes, você Aham. vai ter obras ruins, entendeu? Sim. Júlio, cara, belíssima explicação aí sobre a parte de criação, né, de estruturas empresariais fortes aí, né, para culturalmente pensadas, né? Eu queria fazer exercitar com o pessoal aqui contigo, para saber como que é difícil, né, trabalhar com projetos, né? Imagine que você falou todas as características aí de como você lida dentro da sua empresa no seu dia a dia, né? Mas lembrando, um projeto não é feito só com a empresa, com a sua empresa, entendeu, Júlio? Então, eu contrato você, só que eu chamo um construtor. Será que ele tem os mesmos alinhamentos ou alinhamentos parecidos com o seu? Quando eu chamo o fornecedor de equipamento, será que ele tem isso? A minha empresa que está contratando, que é o proprietário do projeto, ele tem esse alinhamento, né? E aí é onde vem uma coisa que eu trago muito, né?
E aí compartilhando aqui com o pessoal, que é o seguinte, nós precisamos falar mais sobre cultura, nós precisamos trazer criação de cultura para dentro de projetos, né? Isso é um tema que o pessoal acha que a empresa vai trazer somente a cultura, que não vai precisar de uma integração, de uma criação disso. Então, cara, projetos falham muitas das vezes porque as culturas são conflituosas, porque não tem alinhamento sobre isso, né, dentro dos projetos. Não, e aí você baixa um pouco nisso, sai do nível de organização, você vai para o nível pessoal, que é a mesma coisa, né? Só que em âmbito individual, né? Então precisa ser, projetos não é só estratégia, não é só escopo, prazo, né? Custo. Projetos vai além disso. E para ir além disso, você tem que tratar de projetos culturalmente, né? Você na sua fala aí, você traz uma coisa muito que eu identifiquei, que é o propósito da sua empresa, né? Então, eu sempre, dentro dos projetos, eu pergunto qual o propósito dos nossos projetos. Nós temos 5 empresas aqui envolvidas. Qual o propósito do nosso projeto, pessoal? Não é o propósito só da sua empresa, qual o propósito do nosso projeto? E aí é onde eu entro com o seguinte, por que bons parceiros são importantes? Porque não adianta você trazer para dentro do projeto um parceiro que tem um propósito completamente diferente daquele projeto ou das outras empresas que estão envolvidas, né? Esse alinhamento de propósito é o que vai ser atrativo. E aí eu falo o seguinte, trago, né? Cada vez mais a nova geração, provavelmente já é a maioria dentro da sua empresa, Júlia, a nova geração, né? Que está vindo por aí. E essa geração, Júlio, ela é uma geração que exige o trabalho por propósito. Ela vive por ter propósito em alguma coisa. Não é feito coisa sem propósito. E a gente, como liderança, né? Que vai conduzir os próximos anos aí dos negócios das empresas, precisamos ter isso em mente para a gente se tornar mais atrativo, para a gente reter valor, para a gente criar valores dentro da nossa empresa compatíveis com isso, né? E entender que não é simplesmente fazer projetos por fazer, né? Então, quando você pega áreas da economia bem-sucedidas, por exemplo, você olha as Big Techs, você percebe que elas também fazem projetos. Mas por que os projetos dela são bem-sucedidos, agregam valor 10 vezes mais do que em outras áreas? Porque eles têm isso como cultura, né? Eles têm essa parte de criação de propósito, de transformação massiva daquele ambiente, que aquilo gira em torno daquilo. Você colocou aí o chat GPT, né? Cara, é uma Big Tech, né? A OpenAI é uma Big Tech que se instalou no mercado e tem cada vez mais atratividade porque ela consegue tratar isso bem, né? Então nós aqui viramos geradores de lições para essa empresa utilizando o software que aquilo vai melhorando a cada dia de maneira exponencial. Então a cada mês, 2 meses lança uma nova versão com a nossa colaboração e nós nem trabalhamos lá, né? A gente utiliza isso. Então, esse modelo mental que a gente pode tratar projetos com amplitude maior dentro de um negócio maior, ele é muito importante. E o que a gente faz aqui hoje, a próximo cliente vai usufruir dessa melhoria que a gente está provendo aqui hoje. Então, se eu vou fazer um projeto com você, Julia, a gente faz melhor, quando a outra empresa proprietária for te contratar, você vai estar melhor. Quando eu contratar você, você vai estar melhor, né? Então, é o pensamento mais amplo, é largar do pensamento mesquinho, de curtíssimo prazo, e ter um pensamento um pouco mais prolongado, um pouco mais de mentalidade aberta, né? Se inspirando em coisas que já estão aí. Não é inventando nada, é se inspirando em coisas que já estão aí. Não, e aí você trouxe uma fala, e bem disse também, que eu acho que é o seguinte, eu falo sobre a diferença entre ser parceiro e fornecedor. Eu gosto de trazer esse contexto, Aham, porque parceiro a gente constrói juntos. Parceiro, aham, você dá feedback. Parceiro tá na saúde e na tristeza com você. aham, Parceiro tem o ônus e o bônus. Fornecedor, contrato by the book, o cara não quer saber de relacionamento. Então eu falo assim, muitas vezes as construtoras, infelizmente, têm aham, um perfil de tratar todo mundo como fornecedor. E aí eu falo assim, sabe qual é o problema do fornecedor? Você não gera know-how, você não sim, aprende, você não gera rapport, você não cresce junto. Então a gente trabalha com algumas consultoras que têm a visão
de parceria, tá? Eu tenho a visão de Deixa eu te, parceria. deixa eu te interromper, Júlio, dessa vez, só para pegar um gancho no meio da sua fala para o pessoal entender, né? Trazendo um pouquinho da gestão colaborativa. A gestão colaborativa, ela preza por contratos relacionais e não transacionais, né? Vou trazer um gancho. Por exemplo, quando você pega e vai num fornecedor e compra uma geladeira, é uma relação transacional. Você comprou a geladeira modelo tal, pegou e levou para sua casa. Mesmo assim, mudou muito nos últimos tempos. Tem saque pós-venda, o cara quer saber se você está satisfeito, porque ele já viu que simplesmente transacionar uma coisa com você não te fideliza. Aí, vamos para a nossa área. Imagina eu contrato você ou uma construtora e eu quero tratar como um contrato transacional. Ah, eu quero comprar um serviço. Cara, não tem cabimento nenhum, porque o ativo dessa relação são pessoas, né? O ativo dessa relação é satisfação, o ativo dessa relação é comportamento, né? É relação, já o nome está aí por si só. Então eu não posso tratar o ambiente que a gente vive de projetos como transações simples. Vou ali, comprei um serviço, entrego, não conheço você, não quero saber se você está melhor ou está pior, se você sofreu ou não sofreu para fazer isso, se você teve que burlar ou não burlar valores para fazer isso. Eu não posso simplesmente abrir mão disso, entendeu? Eu preciso tratar como relações, né? Para a gente poder crescer de forma junto, como parceiro. Então, o pessoal tem que entender o seguinte: projetos, não existe contratos transacionais. Nós não estamos comprando algo simplesmente para poder instalar lá. Ah, beleza, Vitor, mas aí você está comprando ali um ferro para sua obra, você está contratando um cabo para sua obra. Não, beleza, você não vai tratar. Mesmo assim, se você tiver seu vendor list mais adaptado para você, você tem ganhos. Então, mesmo quando você compra por transação, você, quando pensa em relação, você pode melhorar. Não, perfeito. Acho que você concluiu de uma forma excelente. Eu só ia trazer um outro ponto que é assim, uma cabeça que a gente está tentando construir com as construtoras e incorporadoras é o seguinte, Uhum. olha, eu vou falar eu, Júlio, como dono da SPBIM, tá? Eu penso, cara, a gente terminou um projeto, aí vem outro projeto, você entra na cadeia, eu falo, quando você faz um bom trabalho, você tem, a consequência são mais projetos, é normal. Porque ninguém teria tantos projetos sendo ruim, né? Fico pensando, não se sustenta, vamos dizer assim, né? Mas uma coisa que eu gostaria de trazer, Victor, que eu uso muito de um ciclo do PDCA, por isso que eu falei que ele mudou muito a nossa forma de pensar, é assim, quando a gente termina um projeto, a gente gosta de construir já o portfólio dele, fazer um storytelling dele, pegar tudo que foi feito para a gente recordar, né, o que aconteceu e entender os erros que a gente sofreu, os aprendizados que tivemos para consolidar isso, para virar know-how. E aí eu vou te falar uma dificuldade que eu tenho. Uhum. É a construtora ter o tempo, ou as incorporadoras terem o tempo, Uhum. para trazer todos os envolvidos e tal, por causa de custo e tempo, para a gente falar, cara, o que a gente poderia ter feito diferente, sabe? Porque Uhum. isso daí é o que eu acho que leva a gente para o próximo nível. Porque quando a gente faz uma autoanálise desses trabalhos, e aí a gente se desenvolve como SPBIM, tá, Vitor? A Uhum. SPBIM se desenvolve. Só que eu sinto que se não adianta só eu me desenvolver, se a cadeia não se desenvolve, a gente vai estar sempre Você não tira passando. todo o seu potencial. É fato. Exato, Uhum. exato. E aí isso frustra, porque você vai trabalhar aí eu não estou falando só do dinheiro, do Uhum. propósito, por que que a gente existe, né? E aí você fala, poxa, por que que não dá para fazer melhor? Por que que não tem isso? Então, eu traria essa reflexão para quem está ouvindo o podcast, sabe? Se tiver oportunidade, cara, no final de um Uhum. projeto, para um dia. A data de entrega foi sexta. Uhum. Segunda, faz um café da manhã, conversa com o pessoal e fala, cara, o que que poderia ser feito diferente do que a gente fez? Onde Uhum. erramos, ou vai registrando ao longo do trabalho. A gente cria um canal no Discord que a gente coloca os prints e a gente coloca os bugs. Cara, Sim. deixa lá, registra, porque sabe o que vai acontecer? Vai embora, a gente perde isso. E aí vai a energia, vai o dinheiro. Eu fui Uhum. dar um serviço de um ano, Vitor, que a gente está fazendo de coordenação, um Uhum. dos, tá? Tem 11 mil horas. Como que você faz 11 mil horas em um ano, cara?
Entende? Então, assim, é muita gente envolvida, é muita energia investida. E aí, quando eu falo Uhum, para a galera sobre isso, eu falo que isso me gerou. E aí, eu não estou falando de dinheiro, que isso me gerou. E aí, eu falo quais são as reflexões. E a gente conseguiu puxar na ponta da caneta ali, ó, pum, 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 pum. O que ele trouxe, cara, eu vou te falar, o outro uhum, trabalho já está num outro nível. E o outro do outro já está num outro nível. Então, quando eu falo sobre autodesenvolvimento e performance, que é um dos nossos valores, é assim, cara, uhum, eu acho que isso funciona porque eu sou o dono da empresa e tenho essa cabeça, né? E assim, isso é uma dificuldade, porque se a liderança não tiver essa cabeça, você só está trabalhando, tá? Eu uhum, falo isso para todo mundo, você não está se desenvolvendo. Então, o seu propósito, ele é um pouco mais, eu falo o seu porquê, ele é um pouco mais sim. simplificado. Então, eu acho que, eu falo isso pra galera, gente, se vocês querem viver de arquitetura, viver de engenharia, cara, dá 100%, faz o melhor. E não é frase de motivação, é propósito do que você está fazendo. Porque, assim, se você quiser fazer Uhum, o mínimo, você vai ter o resultado do mínimo, não tem como. E às uhum, vezes, um projeto, a gente fala assim, né? Não dá para adiar igual. Duas grávidas não adiam um parto, né? Tem esse ditado que aham, fala, né? Então, assim, muitas vezes a gente junta assim, muita energia, muito conhecimento, só que um projeto ele tem o seu grau uhum, como é que fala, Vitor? Ele tem o seu tempo, você não vai conseguir mudar o tempo dele. Você acha que quando eu fechei o projeto, eu falei, olha, eu vou gastar 11 mil horas nesse projeto? Lógico que não. Você estima a equipe, as estimativas, o tempo, etc., uhum. a energia, mas você vai se moldando com a água naqueles ambientes, porque você sabe que para ter sucesso, você vai ter que se adaptar para todos aqueles ambientes. Acho que esse é o ponto que eu chegaria na conclusão aqui do nosso podcast. Sim, sim, sim. Eu acho que quando se trabalha, igual eu falo, complementando, né? Quando se trabalha por propósito, né? Se chega mais longe, né? O trabalho por propósito, ele é mais virtuoso, né? Ele traz múltiplas satisfações, né? Por exemplo, eu tenho uma vocação que é a parte de capacitação. Isso desde o início da minha carreira, né? Lá de uma forma, lá talvez era desenvolvendo as pessoas em um software, né? Era desenvolvendo as pessoas em melhores planilhas, né? Hoje já é mais voltada para liderança, né? De alta performance, né? De desenvolvimento de pessoas, né? Mas eu tenho certeza que cada um dentro de você tem aquilo que te traz mais satisfação. Uns são contribuições sociais, né? Outros são caridades. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando, se, se descobrir, e o propósito não precisa ser uma coisa rígida, que você não mude. Então, você descobre um agora, você fala assim, cara, não era bem isso, eu acho que eu sou mais feliz é, é, em vez de capacitando alguém, eu sou mais feliz por exemplo, de ajudar pessoas que estão mais necessitadas. Então, é muito amplo, entendeu? Então, o que eu digo sempre é o seguinte: quando você descobre um propósito, você buscaria além daquilo que é uma expectativa mais normal para você. Então, eu não tenho dúvida quando. E o meu propósito vem se moldando ao longo do tempo, então hoje ele tá muito mais consolidado, né? Mas eu não tenho dúvida, cara, quando eu chego no final do projeto e chega uma pessoa e fala, cara, muito obrigado, você mudou a forma que eu via, que eu pensava, ou você me ensinou uma coisa que eu levo para minha vida, aquilo dali supera qualquer entrega de projeto, qualquer resultado do projeto em si. Então, amplifica muito mais o sentido, né, do trabalho, o sentido de por que você levanta todo dia, né, para você produzir algo e além também, tanto para as empresas quanto para você. Não, perfeito. E aproveitando esse gancho aí do que você já trouxe, que já vem algumas mensagens juntas, eu gostaria para a gente concluir o nosso podcast, Vitor. Uhum. Na verdade, eu tenho duas coisas que eu queria que você falasse para a gente finalizar o podcast. Primeira delas, o que você acha para a pessoa atuar nesse mercado, Uhum. ser um Vitor, por exemplo, trabalhar o que o Vitor aprendeu nesses mais de 20 anos de formação, tanto em hard skill quanto soft skill, o que você acha que essa pessoa deveria ter? Então, né, eu acho que geralmente no início de carreira, né, sendo assim, o meu entendimento, você busca mais hard skill, né?
Então, você tem uma tendência em se especializar em algo, né, técnico, né? E eu acredito muito nisso, tá? Assim, não que você não possa se desenvolver, porque comportamento, desde que você nasce, você vem sendo moldado, né? Mas você não vai se tornar líder de uma hora para outra, né? Então, eu acredito muito que no início, para você se diferenciar, você precisa se aprofundar em alguma coisa técnica e que você busque ser o melhor todos os dias em determinada coisa ou em determinadas coisas, não em tudo, mas que você busque ser diferente naquilo que você entende. Por exemplo, se você é um modelador, né? Cara, busque a melhor modelagem possível, né? Se você é um cara de planejamento, busque ser o melhor planejador, o melhor programador possível, né? E se inspire principalmente em alguém para você fazer isso, e principalmente para desenvolvimento de soft skills, né? Então, eu tive ótimas referências, por exemplo, eu me lembro aqui de algumas, né? Eu vou até citar o nome aqui, Ricardo Balestreiro era minha referência como planejamento, né, cara? Então, aquilo dali foi uma inspiração muito grande, né? E aí, mais para frente, né, como liderança, eu tenho o Múcio Vasconcelos, que é um cara, para mim, eu concurso na parte de projetos, que eu me inspirei para ir modificando a minha parte comportamental, né? E você também pode se inspirar em pessoas famosos, né? Que você pode buscar coisas, não precisa ser da sua área, pode ser de outra área, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com inspiração, entendeu? Você se inspira e vai. E aí olha outra coisa e segue, né? Então, eu Sim. pelo menos trabalhei muito assim. E, cara, e sempre o seguinte, cara, eu tenho até uma frase que é o amor ao detalhe, né? O amor ao detalhe, a diferença do bom e o ótimo é o amor ao detalhe, né? Então, modelos muita gente faz. Agora, modelos com amor ao detalhe, com pensamento crítico, são poucos, né? Aquilo que eu falo. Empresa construtora tem muitas, empresas construtoras com amor aos detalhes de segurança, de organização, de qualidade, temos poucas, né? Então, o amor ao detalhe é isso, né? Não é se prender ao detalhe para não sair do lugar, é ter o detalhe como diferencial, tá? Não, perfeito, cara. Você foi bem, muito, muito bacana. Você já acabou dando a mensagem ali no final também, junto Sim, sim. com o que precisava. Você já respondeu a segunda pergunta. Mas você sabe que você me trouxe uma recordação que veio na minha cabeça com relação a essa parte de a pessoa buscar Aham, inspiração, né? Tem um ditado que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda. sim. E eu acho que eu tô formado um pouco menos tempo que você, né? Tô na área, vai fazer 13 anos, você já tá um pouco mais. Mas eu vou te Aham, falar assim, nós, quando surgiu o BIM, não tinha tanta bibliografia, né? Não tinha tanta referência. Eu diria que a minha média de 5 pessoas que eu andava eram os autores de livros que eu gostava de ler. sim. E hoje a gente tem podcast, hoje a gente tem Instagram, tem Aham, muitas redes sociais, então eu falo assim, para quem está aí ouvindo podcast, às vezes você não acha esse ecossistema fisicamente falando, ou num trabalho que você está, mas, cara, esse podcast, as conexões que você faz, os acompanhamentos de quem você absorve, falando da inspiração, hoje está fácil de você conseguir se conectar, hoje é acessível às pessoas, né? E é claro que a gente está trazendo camadas, mas eu acho isso importante de você construir essa média da pessoa que você quer ser, porque muitas vezes, Vitor, eu falo por aham, mim, eu por mim, Júlio, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer um monte de coisas, cara, eu sou assim, sabe, mil e uma utilidades. aham, Só que quando eu vou aprender, o que eu já aprendi na culinária, coisas que eu ensino na arquitetura, coisas que eu uso no aham, projeto não está escrito. uhum, Porque culinária tem receita, tem processo, tem isso, aquilo outro. E às vezes as pessoas se apegam a ver uma bibliografia de estudar um cara PhD, e eu falei, uhum, cara, eu peguei só o que precisava, veio no MasterChef. Eu peguei, tô dando um exemplo uhum, aqui, assim, bem aleatório, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem que às vezes você vai achar, enquanto você procura, você vai achar. E aham. um dia, eu tenho essa capacidade de ligar os pontos com muita facilidade. E aí eu falo assim, só que eu tenho essa facilidade porque eu busco. É isso que eu queria terminar o podcast falando. Tem uma Uhum. frase do Steve Jobs, quando ele foi fazer uma palestra em Stanford, que ele fala, né? Stay hungry,
stay foolish. Ah, Então ele fala, enquanto você se mantém humilde de achar, não seja aham, tolo de achar que você sabe tudo e tenha aham, fome, cara, aham, esse mantra mudou a minha vida, né? Por quê? uhum, Porque eu entendi que eu tinha que buscar aquilo que eu queria ser, buscar estar próximo daquelas pessoas que eu queria ser. E eu acho que isso mudou o game, né? Quando eu falo, é assim, eu acho que isso que você falou foi bem legal. Você se inspirou em pessoas, foi olhar ali e tudo. sim, E a gente fala sobre inspiração, sabe, Vitor? Eu vou pegando assim os pilares da minha vida e eu coloco essas inspirações. Eu não tenho um que é para tudo, tá? sim, sim, Tirando o meu lado cristão, que eu acredito em Jesus, eu acredito que tem ali aham, uma questão de como um grande líder, mas eu digo assim, ó, quando eu olho as questões de quem que para mim é referência financeira, quem que para mim é referência de aham, arquitetura, quem para mim é referência de engenharia, quem para mim é referência de ser um pai, e aí quando você pega tudo isso, é onde eu falo para a galera, no PNL a gente chama de modelagens, né? Então você pega e modela, você olha aqueles que são referências e se absorve naquelas referências que você gostaria uhum, de ser. Então, você é uma metamorfose, né, dessas decisões. Então, eu gostei do seu ponto, só quis compartilhar isso aqui com o Vit, para eles entenderem que eles não estão sozinhos. sim. Eu acho que é isso, cara. E aí você, na sua jornada, né, Júlio, você vai recordando, né, cara, que é um amigo que estava do seu lado. E o seguinte, pode ser, é igual eu falo, eu aprendi muito também com pessoas que eu liderei, né, cara? Depois você olha, né? Então, eu tenho várias pessoas, né, também nisso. Então, eu acho que é de todos os lados, né? É, é, e todos os dias também, né? É aquilo que eu falo, né? O jeito que você olha o seu ambiente, né, o ambiente externo, vai muito do que como você se vê também, né, cara? Então, e na nossa área tem muito disso, né, cara? Da gente poder agora com o advento de todas dessas informações disponíveis, isso, igual você falou, melhorou muito, né? Então você pode ter informação muito mais rápida do que antes, né? Do que você tinha, né? Você não precisa estar ligado numa vertente só, você pode ter várias vertentes aí, cara, e eu acho que é isso, né? E para finalizando, né, falar o seguinte, cara, eu acho que eu acredito muito na colaboração na área de projetos, é um item que eu pretendo, né, continuar buscando ao longo da minha carreira aí, e eu acredito firmemente que é o modelo que nós precisamos buscar para transformar o nosso setor, tá? Não, perfeito, cara. Eu tô super alinhado com você. Queria agradecer a sua presença, tá, Vitor? Seu tempo, você é uma É, pessoa muito bacana aí de conversar. Acho que tem muitos ensinamentos. uhum, Quando eu vi você lá na palestra, falei, cara, bateu muito assim com o pensamento e tudo, como você vê a arquitetura e engenharia. aham, E eu também me simpatizo muito disso. E vou deixar aqui o seu contato nas redes sociais e tudo, para quem quiser se boa, uhum, conectar com você, com a empresa. E sim. fica à vontade aí para se conectar também com essas pessoas, tá bom? Tá, beleza. Obrigado, Júlio. Foi um prazer estar aqui com você, contribuindo aí com o pessoal, tá ok? Obrigado, pessoal, e não se esqueça de se inscrever e até a próxima. Tchau, tchau.